Oiê! Meu nome é Monique Costa, bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de conteúdo sobre true crime, investigação, suspense, muito mistério, você tá no lugar certo. Já se inscreve aqui no canal na temporada do Criminal Sunday para você não perder um vídeo do canal. E eu estou em falta, não é mesmo, meus amigos? Era para esse vídeo sair no domingo, mas vai sair hoje, mas vou botar tudo em ordem, no domingo vai continuar tendo vídeo, então provavelmente essa semana vão ter 2 vídeos. Gente, tá muito frio aqui, por isso que eu tô com essa touca aqui. Hoje nevou aqui. A gente ainda tá em outubro e já tá nevando. Quero ver como é que vai ser esse inverno. E agora, sem muita enrolação, let's go, que eu vou te contar essa história. Deve ser o pior pesadelo da maioria das pessoas, ser enterrada viva e deixado para morrer. E em 17 de dezembro de 1968, esse pesadelo se tornou realidade para Barbara Jane Mackall, uma estudante universitária de 20 anos e herdeira da empresa de desenvolvimento imobiliário de sua família na Flórida. Barbara Jane Mackall nasceu em 1948, filha de Robert e Jane Mackall. Robert era um desenvolvedor imobiliário e cofundador da Deltona Corporation, uma grande construtora de casas avaliada em 65 milhões de dólares. Barbara tem um irmão mais velho, 4 anos mais velho que ela. Barbara estava cursando a Emory University em Atlanta, na Geórgia, quando adoeceu com a gripe de Hong Kong, uma pandemia que infestou o campus onde ela estudava. Mackall adoeceu no início de dezembro, mas a doença progrediu até que ela teve que sair do campus para fazer alguns exames. Jane, sua mãe, viajou até o campus para cuidar da sua filha e levá-la de volta para a casa da família em Coral Gables, na Flórida. Além dela cuidar da sua filha, ela também já iria levá-la para passar as férias de Natal. Antes de partirem, elas ficaram em um hotel chamado Rodeway Inn. E naquela mesma noite, o namorado de Bárbara, Stuart Hund Woodward, visitou ela. Mas logo em seguida ele foi embora. E lá pelas 3 da madrugada, no dia 17 de dezembro, alguém bateu na porta daquele hotel. E Bárbara acordou com as batidas da porta e pediu para sua mãe lá ver quem era. Antes dela abrir a porta, o homem comunicou que Stuart Hunt, o namorado da Bárbara, tinha sofrido um acidente. E aí, desesperada com a informação, Jane, a mãe da Bárbara, abriu a porta e se deparou com um homem vestido de uniforme de polícia. Só que esse homem estava apontando a arma diretamente para Jane. Era Gary Stephen Christie, de 23 anos, acompanhado por Ruth Esman Shear, de 26 anos. Ela estava disfarçada de homem. E esses dois são os futuros sequestradores de Bárbara. Rapidamente, Ruth deu clorofórmio para Jane e amarrou e amordaçou. Enquanto isso, sob muitas ameaças de morte, Gary forçou Bárbara a segui-los a entrar em seu carro, um Volvo azul. Dirigiram até uma remota floresta de pinheiros que ficava a 32 quilômetros do hotel. Uma vez lá, Gary ordenou a subida de Bárbara até um relevo de terra onde havia sido cavada a sua cova. No fundo do buraco havia uma caixa de fibra de vidro com 2 tubos de plástico para ventilação. Estava equipada com água adulterada com sedativos, comida, uma lanterna, cobertor e um pequeno ventilador. Mais tarde, ele explicaria para a polícia que estava à procura de uma mulher rica, inteligente e que possuísse a capacidade de aguentar ser enterrada viva. Chegou até a garota depois de persegui-la por meses e meses a fio. Chegando lá, Gary comunicou a Bárbara que se tratava de um sequestro, ainda que ela já tivesse percebido, né? Quem não perceberia? E ele disse ainda que iam liberá-la assim que eles recebessem a quantia de $500 mil do pai dela.
No momento, Bárbara implorou, deu outras sugestões para que fizessem diferente essa forma de sequestro, dizendo que o pai dela iria pagar, mas que eles não botassem ela enterrada naquele lugar. No entanto, nenhum argumento foi capaz de impedir a ação desses sequestradores. Ela foi forçada a deitar naquele caixão e antes de fechar o caixão, Gary tirou uma foto de uma Polaroid dela segurando um papel escrito sequestrada. Agora falando sobre os sequestradores. Quem era Gary Stephen Christie? Christie nasceu em Aberdeen, Washington, em 29 de abril de 1945 e cresceu em Pelican, Alasca. Ele viveu parte de sua infância em Utah. Seu primeiro crime registrado foi uma série de roubos aos 14 anos em 1954. Ele escapou com outro prisioneiro do El Vocational Institution, uma prisão estadual da Califórnia, em novembro de 1966, enquanto cumpria pena por roubo de automóvel. O outro prisioneiro foi morto durante a tentativa de fuga. Ruth Elseman Shear nasceu em Honduras, filha de refugiados judeus austríacos que viviam lá depois de escapar da perseguição nazista. Ela se formou na Universidade Nacional do México e era uma estudante de pós-graduação no Instituto de Ciências Marinhas da Universidade de Miami, quando conheceu Gary Stephen Christie. No outro dia, depois que passou o efeito do cloroforme, Jane conseguiu acordar, se soltar e ligar para a polícia. Depois que ela ligou para a polícia, ela ligou para o marido dela, o Robert Mackle, que informou imediatamente ao FBI. Depois que Robert soube do sequestro pela Jane, ele recebeu outra ligação que já era do Gary. O Gary explicou para ele toda a situação, passo a passo do que o homem teria que fazer para tudo sair combinado e que, se caso ele contasse os detalhes para a polícia, sua filha iria sufocar naquele buraco até a morte. O anúncio foi feito no dia 18 e 2 dias depois os sequestradores ligaram novamente para informar o local do resgate e que a quantia deveria ser apenas em notas de $20 e armazenada numa mala grande. Robert fez tudo como combinado, porém a movimentação no local onde seria feita a troca acabou atraindo a atenção de um morador, que comunicou à polícia achando que se tratava de um assalto. Gary fugiu às pressas, abandonando a mala no meio do caminho, assim como seu Volvo. Dentro dele, os agentes encontraram a foto de Barbara Mackle, alguns utensílios, pás e restos de comida. Deram início às investigações para chegar às identidades de Gary e Ruth, tornando o caso público. Até 1968, esse foi o maior caso de sequestro já feito nos Estados Unidos. Após o desastre da primeira tentativa de entregar o dinheiro, Gary ligou novamente e eles combinaram um outro local, que dessa vez deu tudo certo. O combinado era o seguinte, que em até 12 horas depois que eles pegassem o dinheiro, os sequestradores revelariam o local que Bárbara estava enterrada. Sendo assim, depois de pegar o dinheiro, Gary ele não deixou evidências muito colaborativas, digamos assim. Ele não quis deixar as coordenadas muito precisas do local exato, sabe? Mas ele deixou algumas coordenadas, e ele deixou essas coordenadas numa central telefônica. A polícia pegou essas coordenadas na cabine telefônica e tentou, de alguma forma, revelar onde estava a Bárbara escondida. Escondida não, né? Enterrada. E essa procura, assim, eles sabiam que estava no meio da floresta, mas não tinha localização, coordenada exata. Não foi muito fácil, mas eles escutaram algumas batidas vindas do solo. E aí, ali naquele momento, eles começaram a cavar com a mão mesmo, onde eles estavam, para ver se era realmente o que eles estavam pensando, onde a Bárbara estava. E ela realmente estava ali. Ela foi retirada com vida do seu caixão, pesando pelo menos 5 quilos a menos. Um pouco desidratada, porém estava ilesa. Bárbara foi devolvida à sua família após ser resgatada. Mais tarde, ela se casou e teve filhos. Christie foi preso depois que uma dica levou
há uma busca em direção aos pântanos da Flórida que começou em 20 de dezembro de 1968 e durou metade da noite, escondido em um pântano da Flórida. Ruth foi presa em 5 de março de 1969 em Norman, Oklahoma. Ela havia se candidatado a um emprego em um hospital e, como parte da verificação de antecedentes, uma correspondência de impressão digital foi encontrada pelo Oklahoma State Bureau of Investigation. Ruth alegou que deixou Miami porque ela e Christie se separaram após a queda do dinheiro e ela não conseguiu voltar para o carro e pensou que Christie a havia abandonado. Ela foi condenada e sentenciada a 7 anos de prisão, em liberdade condicional após cumprir 4 anos e deportada para sua cidade natal, Honduras, e proibida a voltar para os Estados Unidos. Christie foi condenado e sentenciado à prisão perpétua em 1969, mas foi solto em liberdade condicional após 10 anos. Christie recebeu um perdão que lhe permitiu frequentar a faculdade de medicina. Ele praticou medicina em Indiana antes de sua licença ser revogada em 2003 por mentir sobre uma ação disciplinar recebida durante sua residência. Em março de 2006, Christie foi preso em um veleiro na costa do Alabama com 14 quilos de cocaína, supostamente avaliados em cerca de $1 milhão, e 4 pessoas sem documentos. Ele foi condenado a 5 anos e 5 meses de prisão e liberado em novembro de 2010. Em 27 de agosto de 2012, em Mobile, no Alabama, a juíza distrital dos Estados Unidos, Kelly Grenade, revogou a liberdade supervisionada de Christie por violação de sua liberdade condicional. Ele havia deixado o país sem permissão, navegando para Cuba e América do Sul em seu veleiro. A juíza Grenade sentenciou Christie a 40 meses de prisão. McCall escreveu um livro com o repórter Jane Miller do The Miami Herald sobre sua experiência, 83 Hours to Do, publicada em 1971. A ABC exibiu a história em 1972 como parte de sua vitrine, a ABC Movie of the Week, sob o título The Longest Night. O livro foi transformado em um segundo filme para televisão, 83 Hours to Do, em 1990. E é isso, gente, o vídeo de hoje da história de Barbara McCall. Imagina só ficar 83 horas debaixo da terra, achando que poderia ser ali o fim da linha, achando que aquele sim poderia ser o seu caixão de despedida, mas ela conseguiu sobreviver. Foram 3 dias de muito sufoco e graças a Deus tudo terminou bem. É isso, gente. Se vocês gostaram desse caso, deixe seu comentário aqui, deixe sua curtida aqui. Isso ajuda muito no engajamento. Tá chegando muita gente aqui no canal, tá chegando muita gente também lá nas nossas redes sociais. Se você tem interesse de seguir a gente, trocar ideias sobre histórias de true crime, segue a gente lá nas redes sociais. O link tá aqui embaixo na descrição. Não esquece de entrar e de ver se você já tá inscrito também, porque às vezes o YouTube tira a inscrição e eu preciso muito da inscrição de vocês aqui no canal, tá bom, gente? E é isso. Até o próximo vídeo.